Hoje já é impossível pela questão do prazo, porque tem aquela questão burocrática administrativa da justiça protocolar, dar a decisão final, colocar no processo e, bom, isso, enfim, até chegar na penitenciária. Então, eu acredito que no começo da semana, porque amanhã é final de semana, já é de noite na Itália também, então na segunda, terça-feira, Carla Zambelli deve estar sendo libertada. Doutor, qual foi o argumento que vocês utilizaram e que foi acatado pela Suprema Corte de Apelações da Itália para reverter essa extradição? Bom, primeiro de tudo, Raquel, foi a perseguição política. Essa perseguição política barra jurídica, ela foi comprovada em vários países. Ela foi comprovada em pessoas da Espanha, em pessoas que estão nos Estados Unidos, na Polônia e agora na Itália. Então, nós mostramos que, apesar da condenação de Carla Zambelli, as condenações ocorreram sem provas suficientes para que tivessem penas tão elevadas, principalmente a do CNJ, em que a Carla nem participou de audiências, ou seja, foi tudo na palavra de um hacker, que a própria Polícia Federal o chamava de mentiroso. Então, foi com essa desconstrução das condenações da Carla que eles entenderam, na verdade, o que estava acontecendo com a Carla aqui no Brasil e deram, então, anularam a extradição, sabendo que aqui ela correria risco de vida, tanto na penitenciária, contendo presos, que ela mesma endureceu a pena deles, como a Lei Juan Michael, que ela fez essa lei de mulheres que estão presas na penitenciária, que a Carla Zambelli ficaria. Então, eles entenderam que seria um perigo para a Carla Zambelli estar presa em presídios brasileiros e também a perseguição política, ou seja, ela não teria aqui nenhum benefício ou nada que ela pudesse fazer, uma revisão criminal, por exemplo, que ela pudesse ser solta ou ter ali a sua condenação revista. Doutor, o nosso analista César Feitosa tem uma pergunta para o senhor. Ok. Doutor, boa tarde. Eu queria entender 2 pontos. Primeiro, o senhor tem informação sobre como foi esse julgamento de hoje? Se foi por unanimidade, se foi uma maioria de votos que fez com que Carla Zambelli conseguisse essa vitória nessa Suprema Corte italiana? E um segundo ponto, ela foi condenada em 2 processos aqui no Brasil. Há um segundo processo de extradição ocorrendo na Itália? E se sim, qual foi esse processo que foi julgado hoje e qual haveria ainda para ser julgado? Ok, vamos lá, César. Sobre a questão de unanimidade ou não, não sei, porque no final da audiência, os ministros se colocam na sala reservada e vem para nós só a decisão. A decisão ainda não foi impressa, não saiu para nós ainda essa decisão escrita, tá? Mas ela deve estar daqui a pouco já nos nossos e-mails, eu vou ter esse acesso caso vocês precisem. Agora, a questão da arma, ela foi incluída pelo Gilmar Mendes dentro do mesmo processo. Então, apesar de serem processos de extradição separados, estão sendo julgados juntos. Foi os 2 hoje, tá? Então, ela anularam os 2 processos, as 2 condenações da Carla sobre a extradição lá. Doutor, o nosso analista Eduardo Gayer também tem uma pergunta para o senhor. Oi, doutor, boa tarde. Eu entendo que com essa, então, libertação de Carla Zambelli, ela poderá ficar na Itália, não deve, no entanto, poder retornar ao Brasil. É isso, né? Por conta da condenação que aqui se mantém. Mas a minha pergunta é, por onde ela poderá circular? Carla Zambelli poderá circular por toda a União Europeia? Ela terá de ficar só na Itália? Ela pode viajar para outros países que não sejam o Brasil? Como é que vai ser a vida dela a partir desse momento em que ela deixará a prisão, portanto, na Itália? Boa pergunta. Isso ainda é uma questão que nós temos que trabalhar, porque no entendimento jurídico, a partir do momento que a Itália nega a extradição, ela está na lista vermelha da Interpol, isso teria que cair, porque a lista vermelha da Interpol foi inclusa porque ela estava na Itália. Então, isso é uma discussão que nós teremos, mas com certeza, por enquanto, a Itália, mas eu gostaria, né, nós vamos protocolar isso para que não tenha restrição em nenhum outro lugar. Normalmente, quando é anulada a extradição, eu digo aqui de clientes que eu tenho que estão na Espanha e foi anulada a extradição, eles não têm hoje nenhum lugar que eles não possam ir, eles circulam na União Europeia de forma normal, mas obviamente não podem voltar ao Brasil, mas normalmente cai a lista vermelha da Interpol, mas a gente só vai saber isso no decorrer do mês, aí da semana. Doutor, como é que está o estado de espírito da Carla? O senhor falou com ela? Como ela reagiu?
Ela deve estar muito aflita ainda, porque ela não sabe da notícia, ela não participou dessa audiência. Essa audiência é uma audiência fechada apenas para os advogados, os procuradores e os ministros. Então, ela não está sabendo. Amanhã vai alguém do escritório, o Pier Emílio, que é quem é o representante na Itália, para contar para ela que ela não vai ser extraditada. Com certeza, ela vai ficar muito feliz e muito aliviada que a justiça foi feita. Mas ela não tem acesso a notícias? Ela não tem como saber ainda dessa informação? Não. Na verdade, lá eles não têm acesso a nada, a não ser, são novelas que passam em uma televisão durante algum tempo no dia, que é colocada pelos próprios agentes. Eles não têm acesso a noticiários e o advogado hoje já está à noite, né? Então lá não poderia entrar o advogado essa hora, só amanhã que ela vai ficar sabendo disso. E ela recebe visitas no fim de semana? Amanhã também tem a visita do marido dela. César? Doutor, queria saber quais são esses próximos passos. Há algum tipo de agravo que a Procuradoria de lá pode apresentar ou mesmo algum movimento que pode ser feito pelo governo brasileiro nesse caso? E também, nesse contexto, queria saber qual que é a sua visão sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi publicada essa semana, determinando que o Ministério da Justiça desse prosseguimento para que a extradição fosse viabilizada. Parece que havia ainda, como houve nessa decisão de hoje, algum caminho ali para que Carla Zambelli conseguisse reverter essa situação. Foi uma decisão antecipada do ministro Alexandre de Moraes? Qual que é a sua interpretação? Uma decisão totalmente antecipada e uma decisão totalmente sem fundamentos. Olha, primeiro que o ministro do Supremo, ele não tem nenhum poder em outro país. Isso já foi falado, inclusive, no caso Ramagem. Então, Alexandre de Moraes pede, ou praticamente manda o Brasil correr com a extradição, sendo que não tinha sido julgada pelo Supremo. E isso também, eu tenho certeza que isso, César, foi uma questão que os ministros analisaram. Porque nós protocolamos isso para os ministros, mostrando que ele já queria a Carla Zambelli antes mesmo da Suprema Corte dar a sua decisão. Isso foi muito sério. Para os ministros lá, parecia que ele estava dando uma ordem expressa para que se acelerasse o processo, ou seja, olha, vocês estão demorando. Então, eu acho que isso, além de ter sido antecipado, foi com falta de saber jurídico internacional. Agora, sobre a questão dos próximos passos, cabe um recurso, eles podem sim entrar ali com um recurso dentro da Suprema Corte, mas como praticamente foi um acórdão, é muito difícil esse recurso ser acolhido, porque todas as provas foram já exauridas, já usaram tudo que podiam usar contra Carla Zambelli. A defesa praticamente não teve tempo de se defender, porque nada era aceito, e no fim nós vencemos. Então, eu acho que tudo que a Procuradoria tente fazer, a própria AGU tente fazer, eles não vão conseguir. Gaia? Doutor, eu sei que o senhor disse que ainda há uma dúvida sobre o que fazer em termos de circulação depois de que ela for, enfim, libertada, mas eu queria entender do ponto de vista procedimental. O senhor vai precisar acionar a Interpol, protocolar alguma coisa na Interpol, ou o senhor espera que seja um procedimento automático e depois o senhor só vai pegar a informação se caiu o nome da lista vermelha ou não? Só esse detalhe que eu não entendi. Essa lista vermelha é uma coisa muito dúbia, porque nem todo mundo que está na lista vermelha aparece no site da lista vermelha. A própria Carla, no começo, não aparecia. Então, eu não espero nada automático. Obviamente, nós vamos tomar os cuidados necessários. Vamos protocolar, sim, um requerimento dentro da Interpol para ver o que eles vão responder sobre esse processo de não extradição e a circulação da Carla Zambelli na Europa como um todo. Doutor, para a gente finalizar, eu queria entender um pouco mais da vida da Carla Zambelli daqui para frente. Como ela tem vivido na Itália, ela tem como se manter lá de agora em diante, porque o senhor disse que vai tentar que ela circule por alguns países da União Europeia, mas ela não pode retornar ao Brasil. Como vai ser o dia a dia dela agora em liberdade? Nós só vamos saber isso daqui para frente. A Carla Zambelli agora vai viver na Itália, até que a gente tente ter uma mudança de governo no Brasil, para que a gente possa entrar com revisões criminais aqui sobre os casos dela no Brasil, para que ela tenha chance de se defender aqui também, porque ela não teve. E, obviamente, a vontade dela é estar no Brasil, é estar com o povo brasileiro, ela sempre disse isso. Mas na Itália ela vai ter
que achar alguma coisa para fazer. Ela hoje não tem dinheiro, ela não levou o dinheiro, ela é uma pessoa hoje que ela não tem como se manter num nível comum. Ela vai ter que achar alguma coisa para fazer. Ela pensou em abrir um livro, fazer um livro, pensou em fazer um aplicativo, mas agora a gente vai depender da criatividade dela. Quando ela sair da prisão, ela ficou reclusa há quase 8 meses, né? Então, a cabeça dela pode ter mudado muito do começo até agora. A gente vai ter essa ideia a partir da semana que vem. O senhor disse que está esperando uma mudança de governo. O senhor tem expectativa de reverter esse processo e conseguir que a Carla volte a pisar em solo brasileiro? Eu tenho essa esperança, eu tenho essa vontade. A revisão criminal hoje cairia numa turma diferente, mas, obviamente, com o que a gente vê que anda acontecendo e também com o governo atual, eles não vão retroceder em nada, mas eu acho que num governo próximo e com uma turma já modificada, com novas pessoas no STF, eu acho que a gente tem chance, sim, de reverter os processos de Carla Zambelli.